Pai querido, a ser fiel contigo. Nos ajuda, Pai querido, a ter fidelidade, um caráter curado, Pai amado. Porque nós aqui precisamos, Pai querido, ter um caráter curado, Senhor. Não, Senhor Deus, conforme nós queremos ser, conforme nós nos moldamos, Pai querido. Porque nós não somos o oleiro, Pai querido. Quem é o oleiro é o Senhor, ó Deus. O Senhor é o oleiro que quebra, Pai querido. E muitas vezes nós não entendemos, Pai. Queremos agir da nossa forma, Pai querido. Queremos tomar decisões por nossa conta, Pai. Queremos fazer o que nos agrada, Pai querido. Mas, Pai, nós sabemos, Pai querido, que a seara é grande, Pai querido. E os ceifeiros são pouco, Pai. Nos ajuda, Pai querido, a sair, Senhor, do nosso conforto, Pai querido, para entrarmos, Pai querido, no confronto, Pai. Porque é isso que o Senhor se agrada, Pai querido. Nos ajuda, Pai querido, quando tivermos que dizer não, Pai querido, nós dizemos sim, Pai. Quando nós queremos, Pai querido, falar que não iremos, nós vamos, Pai. Senhor, nós estamos, Pai querido, querendo ser diferentes. Nos ajuda, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai querido, eu sei que hoje será um culto diferente, porque nós estamos, Senhor, a cada dia, Senhor, sendo diferente, ó Deus. Então, por isso, Pai querido, o Teu Santo Espírito, Pai querido, que está aqui, Senhor, conosco, nos ajudando, nos consolando, nos exortando, Pai. Mas nos exorta, Pai querido, conforme o Teu querer e a Tua vontade, não a nossa, que caia por terra todo o nosso eu e que o Senhor cresça em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te agradeço, Pai, por esse dia, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu queria chamar o cooperador aqui hoje. Amém. Eu saúdo os irmãos que acabaram de chegar na paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 121. Amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém? Bom, aqui ele fala que Deus sempre guarda a gente, né? Independente da situação. Sempre Deus está com a gente, né? Só Ele, a gente que tem que confiar nele, né? Então, nós não, independente se tá ruim, se tá mal ou alguma coisa assim, mas não só na hora que a gente está bem, de falar, obrigado meu Deus, né? Nas horas ruins que a gente tem que louvar a Deus, sempre engrandecer o nome dele, né? Amém. Amém? Agora eu gostaria de convidar o irmão Miguel para estar com a oportunidade, amém? Aleluia. La paz del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Amén. Antes de alabar a mi Señor, quisiera leer un texto en el libro de Hechos, capítulo 14, el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, número 14, versículo 17. Ustedes en la versión de portugués, ¿no? Si yo falo en español, un poco no va a comprender bien este mensaje muy significativo. Personalmente
me ha ayudado bastante. Dice así la palabra del Señor. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Muchas veces las fuertes lluvias, los cambios climáticos nos acobardan a salir de nuestros hogares, pero cuando perseveramos y queremos glorificar, alabar al Señor, escuchar su palabra, el mensaje que Él tiene para nosotros, Amém. llegamos a la casa del Señor. Glória a Deus. Podemos pasar por dificultades, por escasez económica, puede faltarnos tal vez una camisa apropiada para poder ponerse con el pantalón o el vestido, pero eso no debe tanto importarnos, hermanos. Lo que debe significar en nuestras vidas es glorificar al Señor, es identificarnos con Él y llegar a su casa para adorarle, glorificarle. Yo comparo a estas lluvias con las lluvias de bendición que nosotros encontramos en la palabra del Señor, ¿no? Aquí encontramos el alimento. Aquí encontramos la solución a nuestros problemas. Y es más, es abrir nuestros corazones al Espíritu de Dios para que nos dé sabiduría y poder resolver los problemas que se nos presentan. No hay nada imposible para el Señor. Eu creio. Jesús, cuánto amor hay en ti. Jesús, cuánto amor hay en ti. Como el alba, amaneces en mí, Jesús, cuánto amor hay en ti. Eres tan bueno y tan dulce, Señor. Jesús, cuánto amor hay en ti. É verdade. Agradezco la oportunidad, hermano. Señor, Obrigado, le bendiga. Senhor, por esse amor que o Senhor tem nos dado, Senhor. Todo mundo crê que vai dar tudo certo? Eu creio. Olha, esse louvor, né? Uma vez quando eu tava indo levar a Marcinha na casa dela, aí, né, a gente tava subindo a escada, foi muito engraçado, sabe? Assim, eu tava subindo a escada para levar ela lá na casa dela,
Aí, de repente, né, eu comecei a louvar esse louvor, né, e veio na cabeça, assim, aí a gente subiu, mas nesse dia a gente deu tanta risada, assim, porque foi, assim, tão espontâneo, assim, que, sabe, eu comecei a louvar, assim, era bem baixinho, né, porque já estava meio tarde, assim, né, aí, mas foi isso, quando a irmã Jaconias falou que ia louvar esse louvor, eu olhei assim e falei, aí eu comecei a lembrar desse dia, assim, sabe, mas, assim, amém, né, porque Deus sabe sempre de todas as coisas, né, então, Aleluia, sempre vai dar Jesus. certo, né, amém. Eu creio. E não é que vai dar certo, já deu tudo certo, né, amém. Verdade, Deus. Eu gostaria de convidar as crianças para estar orando pela vida delas, amém. Amém, né, Catuá? Um minutinho só. Amém. É que esse hino também, essa semana, eu estava já vendia, eu não tinha vendido em pauta nenhuma. E eu comecei a cantar. Orar, olhar para cima. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E deu tudo certo. Quando foi meio-dia e meio, já estava com a cesta vazia. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu tinha ensaiado um louvor a semana inteira. Mas daí de manhã, meu marido preocupado porque ele ia querer ajudar uma Thalita no teclado. E ele falando para mim, mas será que vai dar certo? Aí eu comecei, sabe, a cantar esse louvor. Então eu falei, Senhor, acho que é esse louvor que é para mim passar para a igreja. Aleluia. Maravilhoso que realmente falou com cada um dos irmãos e eu agradeço. Aleluia. Amém. Gostaria de convidar a pastora Odete para estar orando pela sua vida, amém. Estendemos, irmãos, as mãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, neste momento, Pai querido, eu quero lhe pedir, Pai amado, Senhor, que nós precisamos, Pai querido, ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra, que o Senhor use, Pai querido, o Teu servo, Pai amado, poderosamente, Pai querido, para que ele possa, Pai querido, através do Teu Santo Espírito, Pai amado, nos transmitir, Pai querido, nos ensinar, Senhor, o que nós precisamos, Senhor, ainda ouvir neste dia, Pai. Eu te agradeço, Pai querido, por essa oportunidade, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, vocês já viram que o culto de hoje está bem sendo diferente, né? Eu disse ontem que o culto vai ser diferente e ele já está sendo diferente. Né? Deus já tem usado os louvores, a vida dos irmãos. E olhando a Vanessa cantando, irmãos, eu lembro quando a Vanessa chegou aqui nesta igreja, tímida, acanhada, e agora está aí, ó, já louvando a Deus, honrando o Senhor. E eu creio que Deus também vai usar a tua vida assim, né? Irmãos, pode sentar. Pode sentar. Eu disse que nós não estaríamos mais estudando na escola dominical das 9 às 10, né? Mas vocês sabem que nós somos adeptos ao ensino e ao conhecimento da palavra. E isso é muito bom, porque foi cantado um louvor aqui, que a tua palavra, né, é que nos edifica. Irmãos, quando você começa a estudar a palavra, você começa a ter entendimento. Amém? Amém. E para que serve o entendimento na vida de uma pessoa quando ela vai para a escola, quando ela entra na faculdade? É que ela vinha ser capacitada, tá, a exercer uma função, ser capacitada a fazer algo. Por exemplo, o irmão Miguel, ele é de fala hispana, mas ele estudou numa escola de música japonesa para aprender a tocar, não é isso? Então, irmãos, o objetivo que ele teve de aprender a tocar em uma língua diferente da sua origem, levou ele a ser capacitado a fazer o que deseja, tocar. E para que tocar? Para poder ensinar, porque ele teve alunos também japoneses. E como que ele poderia ensinar o japonês se ele não soubesse ensinar conforme ele aprendeu? Então ele aprendeu diante do conceito japonês. Sabe por que eu estou falando tudo isso, irmão? Porque eu e você precisamos aprender a palavra de Deus.
Porque esse é o conceito de Deus. Jesus, ele veio à terra para trazer, irmãos, o reino dele. Só que para entendermos sobre o reino dele, é necessário nós entendermos tudo que Jesus faz. E nós, irmãos, eu sou pentecostal. Eu sou, irmão. Eu gosto quando Deus usa a minha vida, ou usa a vida de alguém, e nós, irmãos, aqui. Mas tem hora que Deus, irmãos, ele tem todas as formas dele trabalhar. E nessa manhã, Deus quer trabalhar de uma forma bem simples, porque uma vez o profeta Elias, irmãos, ele ficou meio desesperado e recebeu um recado de Jezabel que ele ia morrer. Ele fugiu. Aí ele ficou esperando Deus falar com ele. Aí veio uma trovoada. Ele saiu e não era Deus. Aí veio um vento seródia, sabe, tranquilinho assim, bem tranquilo. Irmão, bem em silêncio assim. Aí ele saiu. Aí Deus falou com ele: oi, levanta, se alimenta, eis aí o pão e eis a água, pois a tua jornada ainda vai ser longa. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer o seguinte: nós somos pentecostais, mas nós somos adeptos ao ensino da palavra de Deus. E nessa manhã eu quero trazer um tema, né, no estudo, até o qual alguns irmãos que estavam aqui, que vinham mais cedo, estudavam a palavra de Deus, eles até têm uma revistinha que acompanha a lição, tá? Os demais irmãos não têm, mas você tem a Bíblia, que é o mais importante, porque nós vamos usar os textos da Bíblia para aprendermos a palavra de Deus. E eu quero falar nessa manhã sobre os milagres de Jesus em 3 áreas na nossa vida, tá? Os milagres de Jesus em 3 áreas na nossa vida. Por que em 3 áreas? Nós vamos ver numa área social, numa área emocional e numa área familiar, tá? Porque Jesus, irmãos, ele veio restituir essas 3 áreas na minha e na sua vida. Porque muitas vezes as pessoas, elas estão, irmãos, muito bem fisicamente, emocionalmente, mas a família em si não está. Às vezes a família, ela está bem estruturada. Você olha e vê um exemplo de família no conjunto, mas na individualidade, no social em si, há membros da família que estão mal, que precisam, irmão, ser curado, que precisam, irmão, ser alimentado, que precisa ser cuidado. Eu creio que nessa manhã, todos nós que estamos aqui, em alguma dessas áreas, Deus precisa nos mostrar que o agir dele já aconteceu, como foi cantado. Não é? A irmã cantou, né, que é pela fé. Então, irmãos, eu creio que é pela fé. Amém? Amém. E para iniciarmos o texto base, eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo número 8, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Tá? Mateus, capítulo. Porque a primeira coisa que nós vamos entender é a área social que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Ok? Por que na área social? Porque nós vivemos no meio da sociedade. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, concordam comigo? Amém. Amém? Irmãos, e geralmente você está acostumado a participar do culto, e um culto monólogo, onde só o pregador fala, só o pastor fala. Mas nós vamos fazer diferente. Todos vão participar hoje. Amém? 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 Amém. E eu vou abrir aqui, irmãos, para você levantar a tua mão e fazer pergunta. Amém. Você vai poder falar assim: pastor, eu quero saber esse assunto aqui, ó. Que seja dentro daquilo que nós estamos falando, porque às vezes a gente começa a perguntar e às vezes foge o assunto. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então eu creio que você vai sair daqui, irmãos, capacitado a entender que na área social que nós estamos vivendo, nós mostraremos que o nosso Deus é um Deus que nos inclui dentro de uma sociedade corrompida, o milagre dele na minha e na sua vida. Amém? Amém? Mateus capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão.
Versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Amém? Vamos orar? Já foi orado, mas eu preciso do Espírito Santo. Amém? Você também precisa do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, eu sei que o Senhor é bom e és maravilhoso, porque respondendo o mandado do Pai e a comunhão com o Filho, veio até essa terra para nos consolar, nos edificar e trazer também nos entendimento. Por isso, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor ministre o meu coração, ao coração dos meus irmãos aqui e aqueles que nos acompanham também pelo canal da internet, para que possa, Pai querido, nos descortinar, Pai querido, da cegueira espiritual, para que possamos ver aquilo que nossos olhos não viu e ouvir, Pai querido, com entendimento, aquilo que nós ainda não ouvimos, para que possamos, Pai querido, ser incluído, Pai querido, de uma forma clara e nítida no Teu reino, para executar a Tua obra na terra dos viventes. Por esta oração, eu creio que o Senhor falará a esta igreja, como falará ao meu coração e aos meus irmãos que nos acompanham também, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos entender aqui uma coisa interessante. Quem é que já viu uma pessoa leprosa aqui? Leprosa mesmo. Nunca ninguém viu uma pessoa leprosa? Irmãos, realmente eu tive a oportunidade de... Exatamente. Irmãos, a lepra, ela vai deteriorando a carne da pessoa, tá? A pessoa vai perdendo o dedo, irmãos, e tem uma coisa, cheira mal, tá? A lepra, porque a pessoa, ela não consegue mais ter sensibilidade. Ela coloca a mão no fogo, irmãos, e ela não sente queimar. E carne de gente queimada fede, irmãos, tá? Então, havia aqui um homem que dentro do convívio social, irmãos, ele era excluído. Porque segundo a lei mosaica, tá? Segundo a lei mosaica, os leprosos, elas não poderiam estar no convívio, tá? Da sociedade. Então significa que era o quê? Excluída. Irmãos, o que você entende por excluir, irmã Thalita? Discriminado. Desprezado. O que mais? Separado. Irmãos, veja que coisa interessante. Uma pessoa que é excluída, ela é desprezada, é separada. Vocês já repararam que quando você toma uma decisão de seguir a Jesus, a sociedade começa a olhar para você de uma forma diferente? Quem é que já passou aqui por essa situação? Já passou, Vanessa? O irmão Miguel já passou. Já passou, Jeconi? Já passou, Débora? Quando você começa a aceitar Jesus, a sociedade te olha de uma forma diferente. Sabe por que te olha de uma forma diferente? Porque o seu comportamento mudará e será diferente da sociedade. Por que diferente? Irmãos, olha um exemplo. Na rodinha de amigos, você tem vários tipos de pessoas, independente de idade, de cor, de raça, várias culturas, vários ensinamentos. Então, no meio daquela rodinha ali, sai o quê? Muitas palavras, irmãos, de baixo escalão. Muitas palavras que não trazem edificação nenhuma. Brincadeiras, às vezes, que, ao invés de ajudar, só destrói, não constrói nada. Então, eles estão acostumados a ver você falar, xingar, brincar aquelas palavras, como antes de conhecer a Cristo, tá? E de repente você aceita Jesus. Uma pessoa que antes xingava, chegava e começava, e não sei o quê. Aí daqui a pouco, ô Jesus, tem misericórdia. Ué, ô Jesus, tem misericórdia? O que houve? Aí você chega na fábrica, ou chega dentro da família, em qualquer lugar, aí tu fala assim, chega feliz, né? Porque quem aceita Jesus fica feliz, amém? Estou errado, irmãos? Não, não é? Tem algum motivo para você estar infeliz? Não tem, porque nós aceitamos Jesus. Amém?
Então nós fomos incluídos na melhor sociedade que existe. Você foi incluído, irmãos, e não excluído, na melhor sociedade que existe. Qual é essa melhor sociedade? A de Jesus, a do povo de Deus. Qual é a outra? A melhor. Essa ainda não é a melhor. Qual é a melhor, Jeconi? Sociedade que Deus te incluiu. A segunda casa. Essa ainda não é a melhor. Qual é a melhor, irmão Miguel? Que Deus incluiu você dentro da sociedade dele. No reino de Deus. Esta é a melhor sociedade que Deus nos incluiu. Por que no reino dele? Porque no reino dele inclui a segunda casa. Inclui a presença de Deus. Mas no reino dele, irmãos, é extenso. Então Jesus incluiu a mim e a você no reino dele. Lembre-se que Jesus, quando começa a sua ministração, ele, no livro de Mateus, lá no capítulo 4, a partir do versículo 11, né, Jesus começa dizendo assim: é chegada a vós, irmãos, é chegada a vós a inclusão do reino de Deus, porque o homem vivia, irmãos, numa sociedade corrompida, como hoje ainda há essa sociedade corrompida, uma sociedade, irmãos, aonde há distinção aqui de dois paralelos. Há um povo da direita e um povo da esquerda. Porque existe o povo, irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses, que é religioso, tá? E eu não quero incluir apenas religião evangélica, católica. Eu estou dizendo do povo religioso, que segue um clero religioso. E existe um povo que não segue clero nenhum religioso. Porque, irmãos, eu quero aqui fazer uma pergunta para a igreja. Vocês acham que é somente o povo que crê em Deus que procura fazer as coisas certas? Ou existem outras religiões que procuram fazer também? Irmãos, o povo religioso, eles sempre procurarão fazer as coisas que é correto. Independente se eles estão seguindo a Cristo, que é a verdade ou não. Porque, como a irmã mesmo disse, pessoal, o maçom hoje tem muitos crentes, pastores até que são da maçonaria, né? Mas existem também pessoas que são budistas e elas procuram fazer as coisas certas e não seguem a Cristo. Pessoas que são espírita, né, que procuram fazer as coisas certas dentro do conceito deles, tá? Que é, o que é certo, Débora, para você? O que é certo? Aqui, Oxo, o que é certo para você? Viconinho, o que é certo para você? O que é correto? O que é certo é obedecer. Irmão, o que é certo para vocês? Uma coisa certa. A obediência. Irmãos, é uma coisa tão simples, né? Certo é o contrário do errado. Coisa tão simples. Mas o certo significa que não há variação de mudança. O que é certo, ele não varia. O que é certo, ele não precisa mudar. Por isso que a Bíblia diz assim, no livro de Coríntios, somente pela verdade e a favor da verdade. Somente o que é certo e aquilo que é correto, que nós andamos na obediência. Então, não podemos variar. Por isso que inclui tudo isso. A obediência, o que é correto. E nós sabemos, irmãos, o que é correto agrada a Deus. O que é certo agrada a Deus. Então, tudo aquilo que varia, tudo aquilo que tem, irmãos, variação. Diminui aí o estobo aí que começou a esquentar muito. Tá tudo bem? Amém. Irmãos, então tudo que é variação,
pode ter dúvida. Quantas verdades existem, irmãos? Quantas verdades existem? Uma só. Quantas verdades existem? Uma só. As irmãs falaram que é uma só. Vocês concordam com elas? Amém? Por que você concorda, Francisco? Por que a verdade é uma só? Que ela é única. Que ela é única? Verdadeira. Verdadeira. Vocês estão convictos no que estão falando? Dá certeza no que você está falando, que é uma só? Porque ou é sim, sim ou não, não. Dentro da palavra de Deus, aí pode alguém também Havia haver duas verdades. querer imitar e dizer, essa que é a verdade, mas não é essa mesmo. Mas dentro da palavra de Deus, aí a gente tem que É falar sim, isso. sim ou não, não. Se é verdade. Então, como nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aqui para aprender. Existem duas verdades. Duas verdades. E eu provo isso. Existe a primeira verdade que é absoluta. Tá? Que ela não precisa ser provada. Essa é a primeira verdade. E essa primeira verdade nós vamos encontrar quando Deus disse ali no livro de Gênesis, tá? Não comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque certamente no dia dela, que quando comer, morrerás. Deus disse que era a verdade absoluta. Agora, a verdade relativa, que é aquela que precisa ser provada. A ciência é um instrumento usado para a verdade relativa. Eu e você acreditamos na verdade absoluta, que é a palavra de Deus inefável. Mas existe, irmãos, a ciência que contradiz a verdade da Bíblia. Então, ela precisa ter uma relação dos fatos e acontecimentos para provar que é verdade. E eu quero trazer um fato que aconteceu aonde trouxe a relatividade da verdade. Foi quando, ali no próprio jardim do Éden, Deus já tinha dado a verdade absoluta. E veio Satanás, irmãos, e criou uma verdade relativa. Porque ele fez o quê? Ele falou assim, é bem assim que Deus disse? Quer dizer, prova que é bem assim. Prova que é isso mesmo que Deus disse. Então ele trouxe uma relatividade para comprovar a absoluta verdade de Deus. Então teve que se provar. Irmãos, só que infelizmente provou do lado mais ruim, né? Porque ela provou do fruto que não poderia comer. E aí entrou a morte na sociedade. Entrou a morte na terra, porque antes não havia morte. O homem viverá eternamente, diz o Senhor. Hoje o homem, ele é limitado para viver sobre a terra. Por isso que existe. Se eu perguntasse para os irmãos, a morte existe sim ou não? Fisicamente existe. Vocês estão entendendo? Como é que aqui a morte existe sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim, porque lá está morto. Irmãos? No físico não, mas espiritual sim. A morte não E agora? é um ceifador de almas. E agora? Vamos desembaraçar esse negócio? Porque nós estamos aqui, irmãos, incluído dentro de uma sociedade. Nós começamos com o leproso, tá? E agora nós chegamos aqui. A morte existe sim ou não? E nós precisamos agora de ferramentas, instrumentos que comprovem as duas veracidades, que a morte existe e que a morte não existe. Amém? E como que nós vamos entender isso? Como que nós vamos provar isso? A irmã disse que a morte existe.
E aí, irmãos? Fala, Giconinho. Você acredita que não? Por que não? Porque, na verdade, o corpo morre, mas o espírito permanece. Irmãos, vamos entender a Bíblia, né? Na verdade, a morte não existe. A morte não existe. A Bíblia diz que o homem foi feita a imagem e semelhança de Jesus. Tá? Se a Bíblia diz que o homem foi criado para viver eternamente, nós dizemos aqui agora que pela a criação da relatividade da verdade de Deus, a serpente veio e enganou a Eva, então agora se limitou o homem viver sobre a terra. Então houve-se uma limitação do homem viver sobre a terra. Mas Deus colocou dentro do ser humano a sua alma vivente. E existe um texto na Bíblia, que Jesus diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. Nós temos que entender isso. Olha só. O texto diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. A Bíblia nos fala no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 5, dizendo que o Espírito que Deus lhe deu voltará ao Senhor. O Espírito que Deus lhe deu voltará ao Senhor. O corpo, irmãos, voltará ao pó. Mas a alma, ela seguirá a um destino. Mas olha só que, irmão, nós temos que entender a Bíblia, porque se nós não entendemos a Bíblia, nós vamos pegar alguns textos e vai criar, irmãos, uma verdade sem uma absoluta conclusão daquilo que Deus quer nos revelar. Porque olha só, Jesus fala, através do apóstolo João, no livro de Apocalipse, Jesus fala no livro de Mateus, tá? A partir do capítulo 20, ele dizendo assim: e haverá uma condenação, e estará lá o ranger, irmãos, de dente, eternamente. Opa! Ranger de dente eternamente. Eterno quer dizer que não passa. Eterno quer dizer indefinido. Então significa que a alma que pecar, ela morrerá. O que é a morte, irmãos? Para algumas pessoas, nós temos que entender a definição de morte. A morte não é você apenas ser eliminado do corpo desta terra. A morte é você viver separado de Deus. E aí é que tem um detalhe, porque não morrerá, porque a Bíblia diz assim, irmãos, o bicho que come, irmãos, isso vai ser por isso que Jesus veio te incluir no reino dele. Jesus veio te incluir no reino dele, sabe por quê? Porque existe uma conclusão, uma visão que meio distorcida daquilo que Deus veio fazer na terra. Ele veio te livrar, irmãos, do seu sofrimento eterno. Então significa que não há a morte em si da sua alma. A sua alma, ela viverá eternamente. E Jesus diz assim, olha, que será lançado, irmãos, lá no lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e comerá. Aonde, irmãos, a Bíblia diz assim, que nós não, vou até corrigir, nenhum de nós, amém? Amém. Mas aqueles que forem, irmãos, se livre disso. Se livre disso, tá? Se livre da condenação eterna, porque a alma que for levada para o inferno, aonde lá, irmãos, diz que haverá ranger de dente, o bicho vai comer e não vai parar. Quer dizer, irmãos, imagina se nós aqui, como seres humanos, como leproso, é uma doença, não é? Uma exclusão. Nós sofremos, nós sentimos dores, irmãos, e nós fazemos de tudo para se livrar da dor. É ou não é verdade? Eu acordei hoje, irmão, uma dor na coluna. Minha mulher fez uma massagem em mim, eu falei, meu Deus, como é que está doendo? Ela falou assim, eu acho que pode ser hérnia. Eu falei, está repreendido. Está repreendido. Irmão, porque assim, tem alguém aqui que gosta de sentir dor?
Ninguém gosta de sentir dor, irmão. Eu não gosto de sentir dor. Então imagina, irmãos, nesse corpo físico nós já sentimos dor. Agora você já imaginou você deixando esse corpo? Irmãos, o que eu estou falando é de reino espiritual. Se você não entender, você vai ver apenas o racional e a coisa visível dessa terra. Nós acreditamos no reino que Deus nos veio trazer a essa terra. Então, leve o seu pensamento, leve a sua visão para o reino espiritual, para você entender o que eu estou te falando. Tenha os pensamentos de Deus nesse momento. Então, meus amados irmãos, imagina, o corpo volta à terra, acabou, mas a alma, irmãos, ela virá. Agora imagine a nossa alma, porque a sede dos seus sentimentos, que é a sua dor, a sua alegria, está na sua alma. E a sua alma é que vai, irmãos, viver feliz ou no tormento. Então diz que será eternamente indefinido. Não tem definição eterna, está dizendo. E Deus veio nos incluir justamente para o reino dele, para que nós venhamos ser livres, irmãos, dessa condenação, livres, irmãos, desse sofrimento. Porque senão a verdade de Deus não seria absoluta. Irmãos. Sabe por que senão a verdade de Deus não seria absoluta? Eu falei logo no início que existem duas verdades, absoluta e relativa. O homem, o ser humano, ele vive na verdade relativa. Tem umas pessoas que conseguem viver na verdade absoluta. Irmãos, e para você viver na verdade absoluta, você tem que crer com o dom da fé, ter fé e pronto, sem dúvida. As pessoas jogam dúvida na tua fé, na sua disposição. Então, prova que é assim mesmo. Irmão, você está buscando o Senhor, independente se A ou B, irmão, onde cantou aqui, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus. Onde eu vou para Cana. Irmãos, eu quero ir, irmãos, eu quero ser salvo. Você tem que querer ser salvo. Então a tua fé, a tua alma, ela tem que desejar estar na presença de Deus. Independente, você não precisa provar nada para ninguém, nem que Deus existe para as outras pessoas. Você não precisa provar o milagre de Deus para as outras pessoas. Porque, irmãos, a pessoa tem que crer. Se ela não crê, não adianta você provar, porque ela daqui a um tempo ela vai deixar de crer, porque ela provou em algo relativo, que precisou ser provado. A verdade de Deus não precisa ser provada. Você crê no que está escrito nas Santas Escrituras, pronto, acabou. Você não precisa, irmãos, viver numa verdade relativa igual as pessoas estão vivendo. Não, vai para a igreja, porque Deus vai te curar. Se Deus não cura, pronto, Deus não é Deus. Olha, hora que Deus vai resolver o seu problema. Se Deus não resolve, então Deus não é Deus. Não, irmãos, Deus vai continuar sendo Deus. Irmão, está chovendo. O sol está brilhando. E aí? Está chovendo, mas o sol está brilhando. Alguém consegue ver o sol no meio da chuva? Não. Só aqueles que acreditam. Irmãos, mesma coisa é Deus. Deus, você tem que crer verdadeiramente que Deus é Senhor na tua vida. E tem que procurar viver isso. Então, quando Jesus veio incluir, sabe o que ele veio fazer? Ele veio tirar a lepra da terra. Jesus veio tirar a lepra da terra. E sabe de onde começa a tirar a lepra, meus amados irmãos? Quando Jesus começa a nos curar. Quando Jesus começa a dizer para você assim, eu te incluo no meu reino. Então, para ser incluído no reino de Deus, irmãos, todos nós precisamos viver numa sociedade onde está o reino de Deus. Não é verdade? Então, Jesus veio te incluir para o reino dele. Então, para ser incluído no reino dele, nós temos que viver o quê? Olhando para Jesus, olhando para a sua majestade, olhando para o seu esplendor, olhando, irmão, sempre para Jesus. Você não deve ficar olhando para a sociedade, irmãos, que tenta te tirar do caminho. Você tem que andar na sociedade onde Deus te incluiu. E é por isso que para seguir a Deus, irmãos, nós dizemos, é muito fácil seguir a Deus. Muito fácil. É muito fácil nós seguirmos a Deus, irmãos. Mas também é muito difícil. É fácil e é difícil. Por quê? Porque você está olhando para Jesus. Seus olhos estão lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu incluí nesse caminho, então é esse caminho que eu vou. Mas é tão fácil porque, ai! Alguém tomou sujo. Eu não estava nem olhando. Eu estava olhando para o relógio. Foi só um grito. Então, irmãos, nós despertamos e o que isso chama atenção? A sociedade tem chamado a atenção
das pessoas que estão seguindo o caminho de Deus, sabe para quê? Para querer que você prove que Deus é Deus. Para querer que você prove que realmente vale a pena no caminho que você está andando. Vale a pena você deixar, vale a pena você se sacrificar, vale a pena você dar o que você não tem, vale a pena você fazer o que você não pode, por um Deus que você não vê. Irmãos, Deus você não vê, você sente. Quem já viu o amor aqui, levanta a mão. Quem já viu o amor aqui? Amor. Nunca ninguém viu amor? É, amor. Amor. Você já viu amor? Você já viste amor? Sim. Assim, né? É abstrato, não é? É abstrato, né? Assistente para não ver. Nunca ninguém viu amor aqui? E existe também, porque em tudo que Deus fez é amor. Então a gente vê também. Aí é absoluta e a relativa. Deus Vê as sim. árvores, tudo aí, então, a gente vê o amor de Deus através das obras dele, a chuva é o amor de Deus, o sol é o amor de Deus. Então, existe, sim, as duas verdades. Irmãos, nós somos evangélicos, amém? Amém? E você tem uma Bíblia aí, na sua mão, amém? E vocês nunca viram o amor? Nunca viram o amor? Irmão, nunca viu o amor? Quando Jesus, ele usa a vida do apóstolo João, e ele escreve o capítulo 3, e ele vai lá, o versículo 16, ele diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, entenda aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu fiz uma pergunta, você já viu o amor? Então agora nós vemos o amor de Deus, né? Irmãos, é fácil você ver o amor. Porque se você olha, eu vejo o amor aqui, ó. Eu vejo o amor aqui. Porque se vocês vieram à casa do Senhor, porque vocês amam o Senhor. Então nós conseguimos ver o amor pela atitude. Então você consegue ver o amor pela atitude que Deus fez por nós e pela atitude, irmãos, que as pessoas têm. Por exemplo, qual é a garantia que você tem que o teu marido te ama? Não é pela atitude que ele toma para você? Então você vê o amor. Qual é, irmãos, a atitude que você vê? Por exemplo, aqui hoje falou que ficou rindo, não deixou nem a menina dormir, né? Ficou rindo, que ele começa a rir, né? Então, irmãos, é a atitude, você consegue ver o amor expresso, porque Jesus, ele disse assim, olha, veja o meu amor, que eu dou o meu filho por você. Então, você consegue ver o amor. Agora, existe uma coisa, e é isso que eu quero que você entenda, porque, irmãos, eu quero sair, eu estou só na inclusão social, que Deus veio nos fazer, para que nós venhamos ver, irmãos, o quanto é bom nós servirmos a Deus e adorá-lo e seguir o seu caminho. Vale a pena, meus amados irmãos. Olha, eu tenho tanta convicção que vale a pena como eu estou vivo. Que vale a pena você continuar no caminho do Senhor, vale a pena você ver o amor de Deus expresso claramente para mim e para vocês. Irmãos, quantas pessoas expressam o seu amor e é visível esse amor. Quando alguém faz algumas loucuras, por exemplo, né, o cara escreveu no mapa do Japão, com GPS, né? O cara vai, irmãos, andou não sei quanto, sei lá quanto tempo ele andou, só para escrever que ama a sua esposa, né, que ele pediu em casamento. E aí, que hoje?
que você vai andar com o GPS dele. Não, o outro já fez, você tem que fazer uma coisa diferente. Então, irmãos, isso é para demonstrar o amor. Então, visivelmente o amor se vê. Claramente o amor é possível se ver. Pela atitude que as pessoas têm para com você e você tem para com as outras pessoas. Agora existe um detalhe. Você vê e você tem que estar perceptivo a sentir. Porque, sabe, vai uma pessoa, abaixa a sua cabeça e é degolada porque ama Cristo e foi pregar o Evangelho. Algumas pessoas olham aquilo dali e veem simplesmente como uma atitude desnecessária. Por que foi dar a sua vida por um Deus que não crê? Porque elas não são sensíveis ao amor das outras pessoas. Irmãos, eu e você precisamos aprender a ser sensível ao amor das outras pessoas. Aí você não apenas vai ver, você vai sentir. Porque às vezes as outras pessoas podem demonstrar o amor. Por exemplo, quando Jesus nos corrige, onde nós vemos o amor? Quando um pai corrige o filho, onde nós vamos ver o amor? Quando, irmãos, alguém fala uma palavra dura conosco, aonde nós vamos ver o amor? Porque nós não estamos sensíveis a ver aquele amor, aquela atitude como ato que é para nos separar da condenação, que é para nos fazer ser melhor como vida. Ah, irmãos, eu não vou perder a chance. Não vou. Olhei a minha filha ali, não vou perder a chance. Na Daniele mesmo, é a mais velha. Irmão, quando ela era pequenininha, nem olha, eu falava com ela assim: minha filha, não faz isso. Aí eu corrigia. Aí sabe o que eu vejo agora? A minha netinha e o meu netinho, ela mostrando amor. Mas na época ela não entendia que era amor que eu tinha por ela. Quando eu pegava duro, dava umas boas varadas. Aí agora eu não entendo porque ela está fazendo isso com a minha neta. Por que faz isso com o meu neto? Não entendo isso. É amor? Irmãos. Então agora aí é que está o detalhe. Nós vamos entender o seguinte: quando nós estamos em um lado, nós vemos de um jeito. Quando você está do outro lado, você passa a ver do outro. E eu quero que vocês passem para esse lado de cá. Vocês não entenderam, eu quero que vocês passem por esse lado de cá. Eu estou no púlpito. Então eu quero que vocês venham e vejam, irmãos, o que Deus mostra para mim, mostra para vocês. Não mostra para mim exclusivo, não. Ele mostra para vocês, irmãos. A única coisa que nós precisamos entender é ter a mesma visão do que Deus está nos ensinando. Só isso. Então Deus capacita você a ser incluído na sociedade, sair do estágio, irmãos, ao qual nós vivimos na condenação, separado do reino de Deus, para agora vivermos, irmãos, melhor. Porque você foi incluído no reino de Deus. Então você conseguiu ver o amor de Deus e agora você está curado. Amém? Então você já está... Irmãos, veja bem, para você estar incluído, existe o processo da cura. Não é? E o processo da cura, a primeira coisa, irmãos, é você tomar a atitude de ir a Jesus. Você já veio a Jesus. Nós já entregamos nossa vida para Ele, amém? Mas já reparou que os comportamentos da sociedade em si, parece que as pessoas, como uma família que nós somos aqui, mas já reparou que há as nossas individualidades? Enquanto o reino é um só, o rei é um só, a majestade é uma só, o trono é um só. Então nós entramos, irmãos, em uma relatividade daquilo que você está vendo, daquilo que o irmão está vendo. Se é a mesma coisa, se não é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, é o mesmo Espírito. Irmãos, não há dois Espíritos Santos sobre a terra. Só existe um Espírito Santo sobre a terra. O único que veio convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, irmãos, é só um, o Espírito Santo. E se o Espírito Santo convence a mim do meu pecado, ele também convence a você. Mas existe uma coisa: eu tenho que estar sensível a esse amor. Eu tenho que sentir esse convencimento que eu tenho que... Irmãos, nós estamos num processo de melhora. Você tem que estar num processo de melhora. Irmãos, uma coisa interessante.
Eu tinha uma professora que ela... Vou abrir aqui um parênteses, você sabe que eu amo parentes, não sei porquê. Por isso vocês são todos meus parentes, amém? Irmãos, eu tinha uma professora que ela me dava aula de fitoterapia. E dentro da fitoterapia nós trabalhamos com ervas, com argiloterapia. E uma vez foi falado para ela assim, ela chegou, eu me lembro, ela já era bem de idade. Irmãos, ela chegou, parecia, tá? Não é preconceito, tá, irmãos? Ela parecia uma menininha de 15 anos, mas chegou toda emperequetada, arrumadinha, bonita. Aí eu falei, nossa, professora, como é que você está conservada? Ela falou, conservada é picles. Entendeu? Conservado é picles. Por que eu estou falando isso, irmãos? Vocês vão entender o que eu estou falando. Conservado é picles. Né? Vocês já repararam que os alimentos que são usados em conservas, eles são colocados dentro de um conservante para que tenha um gosto melhor? Vocês estão entendendo? Sim. Então, irmãos, o que eu quero dizer? A palavra de Deus é que nos conserva cada vez melhor. Se nós estivermos dentro da palavra de Deus, eu e você vamos ter cada vez melhor sabor. Então as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, o diabo olha para você e fala assim, eu faço de tudo para acabar com a vida dele, eu faço de tudo para acabar com a vida dela, eu armo cilada, eu faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo, e ele continua ainda lindo. Irmão, a palavra de Deus te conserva. A palavra de Deus é que te edifica. O louvor que foi cantado. É na tua palavra que eu sou edificado. É na tua palavra que eu conservo a minha integridade diante do Senhor. Então precisamos, irmãos, entender. Porque Deus nos inclui, nos cura, mas existe um processo de permanência. Porque se você coloca um alimento para conservar e tira, ele não pega o gosto. Está entendendo? Então quer dizer, se você pega, picles é pepino, né, irmãos? Se você pega o pepino e coloca dentro da conserva, hoje e tira amanhã, ele não é picles. É apenas um pepino que pegou um gosto diferente. Mas eu quero dizer para você, eu e você somos melhores do que picles. Amém? Deus tem conservado a minha e a sua vida para algo melhor. Deus tem conservado a mim e a você para que nós venhamos ser inclusos na sociedade do reino dele, para que venhamos viver no governo dele e assim sermos felizes porque nós temos um rei que nos guarda. Você tem um que te protege, você tem um, irmãos, que sustenta a tua fé. Irmãos, o tempo não deixa, mas eu quero falar aqui rapidinho. Eu disse que são 3 milagres que Deus nos inclui. Primeiro, ele traz você de uma sociedade perdida e corrompida para uma sociedade só de príncipe e princesa, amém? Amém. Ixi, eu vou repetir. Deus te trouxe de uma sociedade corrompida, destruída, tá? Para uma sociedade incluída, aonde tem príncipes e princesas, amém? Amém. Agora sim. É o que a Bíblia diz no livro de Pedro, capítulo 5 lá, capítulo 4, melhor dizendo. Que Deus está dizendo lá no livro de 1 Pedro, eis que vos escolhi para ser príncipe e princesa, povo escolhido de Deus, nação eleita do Senhor, geração, irmãos, do Senhor. Então Deus está falando que, olha, você agora não é mais qualquer um. Você não é mais qualquer um. Você agora, irmão, você tem algo que muitos desejam ter e não tem. Mas você tem. E o que você tem é seu. O que você tem é exclusivo seu. Nós estamos aqui dentro da mesma igreja, temos a mesma fé, amém? Amém. Mas o que Deus deu para um, pode não ter dado para outro. Mas nós temos o mesmo talento, porque Deus deu um talento para cada um.
Mas para outros ele falou assim, aqui dali eu posso dar 2. Aqui dali eu posso dar 4. Aqui dali eu posso dar 5. Não, aqui dali eu posso bater. Posso bater porque ele aguenta. Não, aqui dali não dá para bater com perna de 3, tem que ser só com vara. Porque não vai aguentar. Não, aqui dali tem que ser só com rosinha. Não, aqui dali tem que ser só passar a mão. Irmão, é assim, a nossa vida é assim. Mas sabe o que Deus? Ele prepara guerreiros. Tem guerreiros aqui, amém? Amém. Então o guerreiro tem que estar sempre preparado. Porque Deus está, irmãos, sabe o que Deus veio fazer nessa terra? Sabe o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Irmão, o que Jesus veio fazer na terra? Redimir do pecado. O que mais? Veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Veio o quê? Buscar, salvar o que se havia perdido. O que mais? Veio perdoar pecado. O que mais? Proclamar o amor de Deus. O que mais? Ensinar o caminho certo. O que mais? Ele ensina o caminho certo, ele perdoa os pecados, ele mostra o amor de Deus, ele redime para a salvação. Depois que tudo isso feito, e aí? O que vem depois? Levar para o céu. Levar para o céu. Até os que não servem a Deus também estarão diante de Deus no grande tribunal, e o tribunal vai ser lá na eternidade. Leva para o céu, e aí? Passaremos por um juízo. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele não veio fazer apenas isso. Ele veio fazer algo maior do que isso. Ele veio te redimir, quer dizer, resgatar. Ele veio ensinar o caminho certo. Ele veio perdoar os pecados. Mas ele veio te preparar para andar no reino dele. E para você andar no reino dele, é preciso você estar como um soldado ao qual ele te deu todas as armaduras para você estar preparado. A noiva, e precisa estar vestida, adornada, bonita. Então, na verdade, o Jesus que veio à terra, ele veio para apresentar o governo dele. Ele veio para apresentar para mim e para você o reino dele. Lembre-se que eu disse aqui logo no início que Jesus veio anunciar o reino dele. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o meu reino. Então, para que tudo isso que vocês falaram seja realmente concluído, é necessário você não apenas entrar no reino, mas viver dentro do reino. Viver, irmãos, guarnecido dentro do reino. Salmo 91 diz, o que está escrito no Salmo 91, versículo 1 e 2? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Rei do Senhor, ele refúgio da fortaleza. E o meu Deus. Então, aquele que habita a sombra. Então, a sombra, irmãos, ela tem uma dimensão. O reino de Deus tem uma dimensão. Então, você precisa estar na dimensão do reino de Deus. Para você estar incluído na sociedade de Deus e estar guardado. Para que tudo isso realmente não seja passageiro. Porque o irmão disse ser redimido para a salvação. Quantas pessoas é redimido para a salvação e depois perde? Quantas pessoas que aprendem o caminho da verdade e esquecem? Quantas pessoas são perdoadas dos seus pecados e pecam de novo, esquecendo do pecado maior? Irmãos, quando você está incluído no reino de Deus, você está guardado. E a Bíblia diz que o maligno não vos toca. Se o maligno não nos toca, então você precisa estar debaixo das asas do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor chama, irmãos, nós de pintinho. Porque ele fala assim, eu sou como uma galinha que chama os pintinhos para que seja guarnecido. Porque existe, irmãos, o devorador. Está escrito na Bíblia isso. Tá? Então você está guardado. Então você precisa estar incluído na sociedade de Cristo. E não relativo.
relativamente incluído. Dentro da sociedade, uma hora, e fora, outra hora. Então você tem que aprender a viver dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Deus, irmãos, é bom viver. Dentro do reino do homem, é difícil de se conviver. Porque dentro do reino do homem, a dissensão, discórdia, porfia, luta, briga, irmão, tanta coisa que é obra da carne, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Mas no reino de Deus não. É paz, amor, alegria, felicidade, mansidão. Então o mesmo Espírito, irmãos, que habita na irmã Vanessa, tem que habitar na irmã Thalita. Porque tem a mesma fé no mesmo Deus. Então não pode haver, irmãos, o que? Discórdia, porque não há discórdia no Espírito de Deus. Há no Espírito do homem. Há no Espírito do ser humano. Mas no Espírito de Deus não há discórdia, porque o Espírito de Deus nos caminha pelo mesmo caminho. Ele nos dá a mesma direção. Então, se você crê, você tem que andar. Tem que acreditar, independente do que seja. Então, precisamos entender isso. E eu quero falar que Deus nos inclui, irmãos, dentro do teu reino também, quando Ele nos mostra como aprender a viver com o nosso emocional. Porque o maior milagre que Jesus faz na nossa vida é trabalhar no nosso emocional. Porque Jesus fez isso. Porque uma pessoa, quando ela está emocionalmente desequilibrada, ela perde totalmente a noção. E nós falamos aqui do leproso, que vivia separado. Agora nós vamos falar aqui rapidinho, porque o tempo já nos deixa, isso vai deixar para outra semana, tá? E eu quero abrir aqui, eu não vou nem falar, porque no tempo não vai dar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem dúvida do que ouviu? Quer fazer pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Manjeconia quer perguntar? Por exemplo, se nós cristãos, né, temos que viver... Dá um microfone para ela aqui, porque como está gravando, ninguém vai escutar ela falando. Porque a pergunta dela pode ser a dúvida de outros. Porque nós cristãos que temos que viver em união, por que existe tanta discórdia entre os cristãos? É simples. Eu acabei de falar agora que existem duas verdades, a relativa e a absoluta. Correto? Como dentro do ser humano, nós somos chamados de tricotômicos. Temos corpo, alma e espírito. Como está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Seja irrepreensível. Tá? Abra o texto aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E vamos ver a ordem que o apóstolo Paulo, ele nos dá, para que possamos entender. É isso, ô irmã Diconia, que eu quero que não aconteça dentro da nossa igreja, tá? E é por isso que nós precisamos aprender a viver incluído dentro do reino. Por que quem está incluído no reino? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Versículo 23. Vamos entender aqui. Tá? A irmã fez a pergunta da seguinte forma: por que nós cristãos há dissensão, discórdia, ou até mesmo, né, o irmão que fala contra o irmão? Primeira coisa, porque eles não entenderam que a ordem de Jesus é o seguinte: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então já não entenderam isso. Já não entenderam viver nesse reino. Porque o reino de Jesus, quando ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo, isso é quem está incluído. Então, uma pessoa que ela não consegue amar o seu próximo, quando ela se levanta, quando ela começa a querer um questionamento, porque eles não entenderam. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele está dizendo para que as pessoas não vivam no reino da dissensão, na discórdia. Porque ele diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ponto e vírgula. Em todo o vosso... Aí vem espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã, primeira coisa que acontece, deixa aí no texto, deixa aí. Quando o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, irmãos, quem está andando em santificação,
ele não consegue ser atingido e nem consegue atingir as outras pessoas. Tá? Por isso que a Bíblia diz assim, sem santificação, bispo, apóstolo, reverendo, profeta, levita, mestre, pastores, evangelista, diácono, cooperadores, membros, não herdarão o reino de Deus. Porque não consegue gerar a paz que Deus já garantiu. Então, por que não consegue gerar? Porque, veja que ele começa com o primeiro espírito. Só que também tem muitos que matam em nome de Jesus, não é? Irmã, muitos matam em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso usar muitos atributos para me errar. Dentro da palavra de Deus não há erro. E esses que dizem que matam por nome de Cristo, apesar que eu nunca vi, né? Porque Jesus ele dá um exemplo. Todos que seguem a Cristo, Jesus ensina assim: pega a tua cruz e taca no outro, pega a tua cruz e mata o outro. Não, Jesus não foi isso que ensinou. Então, o que eu disse logo no início aqui, quando nós dissemos aqui, que as pessoas precisam estar incluídas no reino de Deus. Quem não está no reino de Deus, ele usa o reino de Deus para o seu próprio interesse próprio. Por isso que alguns dizem, eu mato no nome de Deus. Irmãos, quem mata no nome de Deus, ele não está seguindo a Cristo. Ele está seguindo ao cão, está seguindo ao diabo, que é o pai da mentira. Por isso que João, capítulo 8, versículo 44, diz que o vosso pai é o diabo, porque ele é o pai da mentira. E se vós está vivendo na mentira, um falso evangelho, um falso cristão, uma falsa santidade, um falso caminho, melhor dizendo, porque há muitas pessoas que carregam uma Bíblia debaixo do braço. Eu vou dizer aqui, irmãos, está gravando, eu vou dizer aqui, vou dizer. Se o Espírito Santo me traz memória, eu falo. Irmãos, eu vou dizer que eu tenho uma sobrinha, não vou falar o nome, tá? Essa minha sobrinha falou ali para minha esposa o seguinte: tia, como é que pode? O presbítero, você lembra disso? Ela nem lembra, mas eu lembro. O Espírito Santo me trouxe a memória. Ele pega a Bíblia e vai para a igreja. Antes de passar na igreja, ele passa na casa, eu não sei se era dela ou se era da amiga dela, tá? Eu não me lembro. Era dela ou da amiga? Não me lembro, né? E vai ter relação sexual com ela. Quer dizer, vai transar com ela, vai adulterar. Passa na casa da vizinha antes de chegar na igreja. Entra na casa eu não sei se era a casa dela ou se era na casa da vizinha. Vai lá, tem uma relação com ela, aí depois pega a sua Bíblia, tá, irmã? Vai para a igreja. Chega lá, presbítero. Veja bem, presbítero. Eis que o Deus de paz se santifique, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus está nesse lugar. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. E começa a falar, menino. E aí, irmão? Eu acabei de falar aqui uma coisa interessante. A tua alma é a definição da tua eternidade. Então não é apenas momentos que nós passamos nessa terra que vai dar, irmãos, o seu caminho certo. Agora, a sua decisão de seguir a Cristo, em obedecer a palavra de Deus pelo tempo que nós temos tido de oportunidade, para realmente entrarmos nesse texto que o apóstolo Paulo me ensina, e ensina a vocês, a ter uma vida que busque a santidade, para que o meu espírito tenha comunhão com o Espírito do Senhor e que não me deixe justamente fazer isso, irmã. Não me deixe falar mal dos outros, não me deixe pecar contra Deus, não me deixe levantar a ira, porque a Bíblia diz assim, não caia o sol sobre a tua ira, se reconcilie antes que o sol desça. Está escrito no livro de Salmos isso, tá? Então, irmãos, quantas pessoas que dizem assim, eu sou sanguíneo. Sanguíneo, irmãos, é um temperamento que a psicologia usa para as pessoas que não conseguem, irmãos, ter equilíbrio. E a Bíblia nos fala no livro de Eclesiastes, há duas balanças, precisamos ser equilibrados em tudo.
Equilíbrio, irmãos, é que leva a tua vida a viver bem. Então precisamos ser equilibrados. Ah, você tem o seu temperamento? Sim. Por exemplo, a irmã tem um gênio forte. Eu sei porque, como, além de conhecê-la, na IRI Diagnóstico, tá? Nós conseguimos observar a personalidade da pessoa pela íris dos seus olhos. Tá? Então, meus amados irmãos, a irmã ela tem um gênio muito forte. E às vezes é difícil, porque... Eu vou falar, tá? Ela não tem papa na língua. Ela tenta, às vezes até ela tenta. Ela não é. Só que às vezes ela não se controla, ela fala. Porque o gênio é forte. Mas, irmão, eu quero dizer que você tem que ter o gênio de Cristo. Porque todo momento que você abrir tua boca, como a irmã mesmo acabou de dizer, né? Antes, que o meu falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, se eu estou matando, porque a morte não é literalmente física, pode matar espiritualmente. Se você erra por não conhecer a Escritura, é uma coisa. Quando você conhece e erra, é outra coisa. Porque aquele que mais sabe, mais vem condenação sobre ele. Irmãos, eu estou colocando a minha cabeça em risco todas as vezes que eu subo no púlpito e ensino a palavra de Deus. Todas as vezes que eu subo aqui, eu prego a palavra de Deus e ensino. Eu disse uma frase aqui que o William até gravou, que eu repeti até lá na igreja do pastor Timóteo. Lembra? Nós começamos, qual é a frase? A obediência te isentará da responsabilidade. Porque quando eu ensino, eu estou isentando você da responsabilidade. Se você obedecer. Se você não obedecer, aí você é responsável pela sua atitude. Cada um vai dar conta de si mesmo. Mas nós estamos aqui, irmãos, para ensinar a verdade. E eu tenho, irmãos, eu tenho que andar na verdade. Eu tenho que procurar andar no caminho da santidade. Eu tenho que andar, irmãos, com o meu espírito 24 horas ligado com o Senhor, para que eu não venha pecar com a minha alma. Porque o que acontece, irmãos, só respondendo a tua pergunta ainda. O que acontece, a debilidade nas vidas das pessoas, é o caos na sua alma. Não, eu penso assim, eu ajo assim, pronto, acabou. A minha alma controla o corpo. E o corpo é que faz com que haja a minha capacidade de falar, de ver, de ouvir. E com isso eu posso falar, irmãos, lembre-se que Tiago fala no capítulo 3, bem assim, que a língua é um pequeno membro que está contido dentro da tua boca. Mas quando aberta, irmãos, ela incendeia uma floresta. E a Bíblia nos fala no livro de Provérbios assim, o sábio se cala no meio da adversidade. O tolo, pelas suas muitas palavras, cria pedrinha na sua boca. Está escrito no livro de Provérbios. Então, irmãos, a língua, o corpo fala. Eu nunca vi ninguém ofender o outro calado. Sem nenhum tomar nenhuma atitude. Você já viu? Eu posso te ofender e quando você chega para mim e eu cruzo meus braços e fico calado? Não. Não, desprezar não é uma ofensa. Desprezar, irmãos, é uma rejeição. Mas quando você abre a boca, você pode atingir a pessoa. Mas se eu não falar e der um na boca, não precisa nem falar o que é. Mas ele já falou tudo, né? E quando diz na Bíblia, ireis, mas não terei. O irá é normal. Olha, Essa dificuldade é muito forte. Ireis, mas não tereis. a ira não é pecado. Ela se torna pecado quando ela entra num estágio. Eu já dei uma aula aqui e expliquei isso. Você estava, né? Estava, né? A ira é um estado emocional momentâneo de uma atitude contrária àquela pessoa. E Jesus, ele se irou quando entrou no templo e viu que o que as pessoas estavam... Irmãos, a ira, quando é dentro de uma coisa correta, tá? Porque tem pessoas que se iram. Ai, mano, esse poxa aí, mano, não gostei desse poxa. Não sei o quê. E começa, não tem nada a ver. Isso não é uma ira que vai edificar isso na tua vida? Não vai edificar nada. Pessoas se iram por nada.
Então, é uma ira construtiva, porque a ira de Cristo foi construtiva. A ira de Jesus foi construtiva, porque ele queria que o templo dele, tá, tivesse o quê? Limpo. Sem os cambistas, sem os vendedores, irmãos. Daqueles que... Sabe por que havia vendedor? Porque havia quem comprava. Tá? Havia vendedor dentro dali do templo, porque havia os sem vergonhas, não tem outra palavra. Que não queria ter o sacrifício, sabe de quê? De trazer a pombinha, de trazer o cordeiro, tá? Porque ele deixava lá e chegava na hora de apresentar o sacrifício. Tem uma pombinha aí? Tem. Quanto que é? Ah, essa aqui é 3 por 1.000. E aquela lá? Ah, aquela aqui é 2 por 500. Quanto que ela de lá? Aquela ali é 10 por 500. Ah, então vou comprar aquela lá que é 10 por 500. Então Jesus viu aquilo que as pessoas estavam fazendo comércio, tá? Oferta. E Jesus se irou, quebrou tudo. Mas Jesus não ficou com raiva. O problema das pessoas é quando a ira, irmão, você fica, irmãos, eu não vou, estou no púlpito. Eu já disse aqui que me dá vontade de pegar alguns irmãos e segurar no colarinho, e sacudir na parede, abrir a cabeça, pegar a Bíblia, enfiar dentro e falar assim, e sacudir, irmão, mas dá tanto, aí, porque, irmão, antes queremos o quê? Que todos cresçam, que todos amadureçam. Então, a ira, irmãos, ela é prejudicial quando ela se torna em raiva, porque a raiva é a atitude da vingança, tá? A raiva gera a atitude da vingança, e a vingança ela pode ser executada e como pode ser apenas pensada, tá? É por isso que você leu aquele versículo, irmã, ontem. Como combater a ira e a raiva. Filipenses, versículo 4, capítulo 8. Quando vem alguma coisa na nossa vida, tá? Eu fico pensando, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que ocupe e louve ao Senhor ao meu pensamento. Então esta é uma fórmula que Jesus nos ensinou. Para quê? Para que não entre, até a sua pergunta e a dela tem muito a ver. Porque ela falou, por que existem pessoas que falam, pessoas que se levantam contra o irmão, pessoas, isso não é só entre irmão não, em pastores também, tá, irmã? Tá? Então isso existe, isso é geral, tá? E também no meio, não é só no meio cristão não, no meio também espírita também tem, no meio budista também tem, em todos os clérigos religiosos também tem, essa questão de se levantar um contra os outros. Pode perguntar, filho. É que nem fala na parábola do trigo e do joio, né? Que fala em Mateus 13, 24 a 30. O que ele está dizendo? É isso que a irmã perguntou? Ao joio e o trigo. E ficarão os dois juntos. A diferença vai ser na colheita. Por isso, irmãos, que eu e você precisamos ser incluídos dentro do reino de Deus, dentro da sociedade do reino de Deus, e sermos a diferença que Jesus nos chamou para ser. Porque se o irmão, eu disse aqui, quando estava vindo com o irmão, se alguém chega atrás para você uma crítica que seja construtiva, aproveite. Se for destrutiva, rejeite. Então pergunte, se alguém vier falar mal de outra pessoa, chama a outra pessoa. Ah, eu vou falar porque a irmã Rose fez isso e aquilo. Ah, quem vai falar? Ah, vai falar com a Daniele. A Daniele, então vamos chamar a irmã Rose. Vamos lá, fala com ela. Por que ela tomou aquela atitude? Porque sabe qual é o problema do ser humano? É ele não procurar estar sempre no lugar do outro, porque os outros são uma atitude que é contrária à nossa. A nossa ideia sempre vai querer ser prevalente às ideias dos outros. Eu disse a alguns irmãos que trabalham comigo, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se nós estamos vivendo numa mente transformada, nós vamos estar cada dia mais compreendendo e entendendo qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não é porque eu tenho uma ideia contrária à da pastora Odete, e a pastora Odete tem uma ideia contrária da Jeconia, a Jeconia tem uma ideia contrária do Francisco, significa que temos fé diferente. Porque, irmãos, o que nós estamos falando, outros pregadores podem vir aqui
e falar até melhor ou pior, mas ele trará alguma coisa que seja aproveitável. Então nós temos que entender que a ideia contrária à tua não significa que está errada, a não ser que fere as Escrituras. Toda ideia, uma delas, irmãos, alguns pastores, tá, nos Estados Unidos, estão já, até um grupo muito famoso nos Estados Unidos, tá, esqueci o nome agora, eles estão apoiando o casamento gay. O pastor da igreja metodista, ele casou o filho dele com outro homem dentro da igreja dele. Isso levantou, irmão, isso fere. Porque, sabe o que usaram o texto? Deus não é amor? É. Então, o que tem? Deixa eles se amarem. Irmãos, tudo que ferir a constituição do reino de Deus, aí sim, nós precisamos rejeitar. É a ideia, por isso que eu estou de púlpito e está sendo filmado. Nós combatemos tudo aquilo que rejeita a constituição do reino de Deus. E Jesus foi bem claro que os sodomitas, que são os homossexuais, não herdarão o reino de Deus. Livro de Apocalipse. No livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, foi constituído uma lei que o homem que se deitar com outro homem seja eliminado naquela época. Irmãos, se nós vêssemos hoje no tempo da lei, você pode dizer de uma coisa: haveria uma chacina ou um assassinato coletivo em muitas áreas sociais, Japão, Estados Unidos, Brasil, porque está aumentando o índice de homossexualismo, irmão. Então isso nós temos que combater, porque há cura, porque alguns dizem que é genético, irmãos, não tem ciência que prove que é genético, e mesma coisa que também foi genético também. O Deus que eu e você cremos cura qualquer coisa. Irmãos, Deus faz criar coração novo, Deus faz criar rins, Deus faz o braço crescer. Deus não vai fazer, irmãos, um órgão voltar à sua natureza? Homem é homem, mulher é mulher. Amém? Amém. Então, tudo que ferir as Escrituras, nós temos que rejeitar. Então, ideias que vai contrária à palavra de Deus, você deve rejeitar, porque você deve obedecer a Deus em primeiro lugar. Deve obedecer a Constituição de Deus em primeiro lugar. Amém? Amém, irmãos? Respondi a pergunta? Respondi a pergunta, irmão? Vamos nos colocar de pé. Os irmãos aprovaram o culto desse jeito? Amém? Vamos aqui. Os irmãos que concordam que domingo que vem seja assim, levanta a mão. Ô, glória! Opa! Então, irmão, semana que vem nós vamos estudar um pouquinho mais, né, ainda sobre a inclusão, né, dos milagres de Deus, a parte emocional, porque não deu para a gente falar, e também na extensão da família, tá, irmãos? Família é algo importante na nossa vida, amém? Amém. Irmãos, valorize a sua família, amém? Valorize a sua família não somente no particular, tá? Mas a sua família também no coletivo, porque nós somos uma família, amém? Irmãos, vai haver, muitas vezes, algo que você não vai concordar com o irmão não vai concordar com você, mas ele não vai deixar de ser teu irmão, porque nós temos aqui um único Pai, amém? Amém. Nosso único Pai. Se nós temos um único Pai, hoje, quem tem sangue O positivo aqui? Você tem O positivo? Você também? Então nós temos o mesmo sangue. Você também tem, o seu é positivo? Né? É minha filha, né? Então, irmão, mas aqui, nós três, só eles três que tem o mesmo sangue? Não. Qual é o seu tipo de sangue? Jesus. Irmão, qual é o teu tipo de sangue? Sangue azul, ele tem sangue azul. B. Então, ela tem o sangue B, outros têm sangue A. Irmãos, A positivo, né? A também positivo. Aí, ó. A positivo, A positivo. Irmãos, sangue, né?
diferente. Mas quando nós tomamos a ceia, é o mesmo sangue. Sangue de Cristo. O sangue de Cristo não é A, o sangue de Cristo não é B, o sangue de Cristo não é O, o sangue de Cristo não é sangue azul. O sangue de Cristo é que nos purifica, que nos limpa, e que nos faz uma verdadeira família, irmãos. E se nós nos fortalecermos como família, porque, irmãos, a melhor coisa que tem, se há alguma coisa contra o teu irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Pronto. Entre em paz com ele. Para quê? Para que você viva feliz. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Meu Deus, eu sou grato por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, porque hoje o culto, Pai querido, já começou maravilhoso, Pai querido. O Senhor, Pai querido, usou os louvores, usou a vida dos meus irmãos, Pai querido, que cantaram, Pai querido, no grupo de louvor, nos hinos da harpa, Pai querido, nas oportunidades individual, Pai querido, cada um, Pai querido, que veio à tua casa. Meu Deus, eles foram abençoados, Pai querido, pela tua palavra. Meu Deus, eles foram abençoados pelo louvor. E nós fomos abençoados porque temos o privilégio, Pai querido, de termos, Pai querido, a tua palavra que é a nossa bússola, a tua palavra que é o nosso manual de fé, a tua palavra que nos orienta, Pai querido, como que nós podemos comportar diante das adversidades da vida que nós vivemos em relação àqueles que não entendem, Pai querido, o que nós estamos procurando entender, Pai querido, para sermos melhores como pessoa nesta terra. Por isso, papai, eu rogo ao Senhor que cada um dos meus irmãos que vieram, eles receberam a tua palavra, receberam o ensino, receberam o conhecimento, Pai querido, receberam sabedoria que veio do teu Espírito, porque o mesmo Espírito, Pai querido, que habita em mim, habita, Pai querido, em todos nós, porque a fé, Pai querido, é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a convicção do que nós ouvimos para crer, Pai querido. Então eu creio que teus filhos, Pai querido, eles creem, Pai querido, e a fé deles foram acrescentada mais um pouquinho, porque deram para eles, Pai querido, uma capacidade de entrar, Pai querido, por uma semana abençoada, Pai querido, uma semana, Pai querido, de renovo espiritual, uma semana, Pai querido, aonde, Pai querido, o teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, falará ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma, para como nos conduzir, porque o Deus de paz nos levará à santificação, e é nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo terá cuidado, para que nós não sejamos enganados com esse mundo, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, porque o reino do nosso Pai é um reino melhor, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino onde não há doença, é um reino onde há promessas da vida eterna de estar com Ele. Por isso, Pai querido, eu rogo ao Senhor que o Senhor abençoe a semana dos meus irmãos, a minha também, e nos dê, Pai querido, capacidade de mostrar, Pai querido, que nós somos de um reino aonde não será abalado. Meu Deus, nós pertencemos, Pai querido, como casa de Deus que foi cantado, Pai querido. Nós temos a estrutura da Tua palavra, Pai querido, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a nossa igreja. Pai querido, o diabo ele vai tentar trazer engano, o diabo vai tentar trazer mentira, Pai querido, vai tentar trazer uma falsa verdade, Pai querido. Meu Deus, mas na verdade absoluta do nosso Deus é que nós procuraremos viver e andar nele, porque sabemos que nele há todas as coisas. Nele há o sim e não. Nele há caminho aplanado. Nele há a verdade que nos levará a andar no caminho da verdade. Porque Ele tem nos libertado. Ele nos libertará e nos deixará livre para andar na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos terminando. Terça-feira nós teremos estudo. Quarta-feira nós estaremos aqui também cultuando a Deus, amém? E sábado estaremos aqui no nome do Senhor Jesus, como de costume, às 8 horas, louvando e honrando o Senhor. Convide alguém, irmãos, convide, e eu quero estender aqui o convite. No dia 10 agora, vai começar em Caquegal, 50 anos do Neron Pentecostes. Os irmãos estão convidados, quiserem participar, eu estarei lá. Na terça eu não vou, na quarta-feira eu vou estar lá o dia todo,
Na quinta-feira eu vou à noite. Então os irmãos estão convidados, quiser participar. Tem uma programação japonesa, tá? E vem americano, vem pastores de fora, nos dá orientação, e isso é aberto a todos os irmãos, aos pastores. Tem uma ministração separada para os pastores, mas tem ministração que é para toda a igreja. Já tem 5 anos que eu participo, só ano passado que eu não participei, e é muito bom. Toda vez que eu vou, irmãos, eu aprendo sempre alguma coisa a mais. Deus nos dá fortalecimento, porque são pessoas que já estão um pouquinho mais à frente do que nós. Então, se os irmãos quiserem ir, tem um custo. 2.000, que é japonês, então, já tinha falado, né? Então, 2.000 vai estar lá? Começa que horas de manhã? De manhã cedo? Quarta-feira é feriado, né? Quarta-feira, começa 9 horas, vai até as 9 horas. Da noite. Então, eu vou para lá de manhã, tá? Irmão, senta para vocês não se cansarem. Deixa eu só fazer uma oração para os irmãos de casa, né? Quero abençoar a vida dos irmãos que estão nos acompanhando, porque alguns irmãos, principalmente que moram longe, não estão podendo vir. Então, quero que Deus abençoe você de casa, que Deus guarde o teu caminho e que essa palavra sirva para você de bênção na tua vida. Amém? Irmãos, o custo lá é 2.000 por pessoa e 3